E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos ao Dimensão Geek. Hoje nós vamos ver os melhores desenhos e animações da DC Comics. Então já dá aquele like e se inscreve no canal se você curte o universo de desenhos da DC e vambora pro nosso vídeo. E já vamos começar com Batman, a série animada de 1992. Esse aqui é praticamente sagrado, não tinha como ficar de fora da nossa lista. A série que redefiniu o Batman e trouxe um tom mais sombrio, adulto e cinematográfico pro universo animado. Veio fora de lá rapidinho. A gatinha ainda queria brincar de gato e rato. Com um visual inspirado e uma trilha sonora simplesmente memorável, o Batman de Bruce Timm e Paul Dini simplesmente virou um marco absoluto. E é claro, além disso, foi aí que nasceu a Arlequina, a personagem criada exclusivamente para animação, que virou a febre no mundo dos quadrinhos. E aí, Batman, o que vai fazer? Vai me pegar ou salvar a sua gatinha? Você só tem tempo pra uma coisa. Um personagem que está nos corações dos brasileiros até hoje. Temos o Super Choque. Em Super Choque nós acompanhávamos Virgil Hawkins, um adolescente que ganha incríveis poderes eletromagnéticos e se torna um herói eletrizante. A série se destaca por suas cenas de ação dinâmicas, personagens carismáticos e uma narrativa envolvente que mistura aventura, humor, na medida certa, drama e temas importantes. O desenho sempre traz diversos desafios que faz o protagonista crescer a cada episódio, com diversos vilões, cheios de estilo. Além disso, Super Choque conta com participações especiais de outros heróis da DC, como Batman, Lanterna Verde, membros da Liga da Justiça, o que deixou uma experiência ainda mais épica para os fãs dos heróis. Vamos seguir a nossa lista com o Batman do futuro, basicamente o Batman Beyond de 1999. Anos depois, os criadores nos entregaram uma continuação futurista em Batman do futuro, acompanhando Terry McGinnis assumindo o manto do morcego, com o apoio de Bruce Wayne já idoso, com tecnologia e dilemas éticos, e uma ação intensa. Não é páreo pra mim, McGinnis. Eu conheço todos os truques que o Batman e o Robin original sabiam. A série é uma joia futurista que expandiu a mitologia do herói. Meu amigo, quem não amava Batman do futuro? Aqui é o QG da Liga da Justiça. Agora, somos tudo que sobrou da Liga. Vocês viajaram uns 50 anos no futuro. E a Torre da Liga? Já era. Perdemos muitos amigos naquele dia. E a Batcaverna? E isso é tudo que nos resta. Conforme-se. Seguindo a nossa lista, nós temos os Jovens Titãs, de 2003. E tem uma série que marcou a geração dos anos 2000, foi os Jovens Titãs, misturando ação, comédia e momentos dramáticos e intensos. A série ficou conhecida por explorar temas como amizade e sacrifício. É claro, não tem como a gente esquecer os dramas da Ravenna e os episódios focados na Estelar. O ódio dominará. Tudo que aconteceu com Mutano e a Terra, sem falar que a estética era uma mistura única de anime com cartoon ocidental, que deixava simplesmente incrível. Nós temos Krypto, o Supercão. É um supercão, é um super-herói. Krypto trouxe um herói diferente, um cachorro com superpoderes. Era leve, divertido e perfeito para quem amava animais. E heróis ao mesmo tempo. E é claro, tinha os vilões caninos, felinos, que davam um charme especial à série. Era basicamente os Super Pets. Assim, cada herói tendo um animal de estimação que a gente ficava ansioso esperando para poder conhecer. É muito bom ver você outra vez, amigão. Então o Krypto
Octo é mesmo seu cão? Há muito tempo. Que saudade. E seguindo na DC nós temos Young Justice, Justiça Jovem de 2010. Robin, Asa Noturna, Aqualad, Aquaman, Superboy, Miss Marcy, Temis, Tigresa, Zatanna, Zatanna. Essa daqui que pra mim é uma obra-prima injustiçada. Claro, se você conseguir separar o joio do trigo dentro da série, com uma história madura, tramas complexas e desenvolvimento real dos personagens, ela mostra os jovens heróis agindo na sombra da Liga da Justiça, mas enfrentando ameaças tão grandes quanto. Justiça Jovem, Spectres. As 3 primeiras temporadas são obrigatórias para quem ama super-heróis com profundidade. Ao longo da série ela vai evoluindo e novos grupos são criados, personagens entram pra liga, saem. O universo da série se modifica como um todo. Uma perspectiva bem interessante da série eu recomendo demais. Justiça Jovem e Young Justice. Teve sua última temporada lançada não tem tanto tempo assim. Eu não vou cair nessa de novo! Eu levei 16 dias pra sair daquela torre da última vez! E é claro, aquele que não poderia ficar de fora, simplesmente o melhor e maior de todos, nós temos a Liga da Justiça de 2001. E é claro, Liga da Justiça Sem Limites de 2004. Liga da Justiça Sem Limites. E como o próprio nome já diz, é Liga da Justiça Sem Limites, irmão. Elas fazem uma série completa de toda a Liga da Justiça e pegou tudo que funcionava em Batman, série animada, e expandiu para um time inteiro de heróis, como Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Caçador de Marte, tem até herói brasileiro, é a Fogo. Claro, todos os personagens com muito tempo de tela, desenvolvimento. A evolução natural da série foi a Liga da Justiça Sem Limites de 2004. Aqui a Liga expande com dezenas de novos heróis e vilões, com episódios que aprofundam o universo da DC, como nunca antes vistos. Nós tivemos episódios épicos como o confronto da Liga com a Cadmus, Lex Luthor fundido com Brainiac e o Flash salvando o mundo, em um dos momentos mais marcantes da animação. Essa série encerra com chave de ouro a era de ouro das animações da DC. Nem pense em fazer isso. Lembrando, essas são apenas algumas das séries animadas de super-heróis que nós temos. Nós temos muito mais, algumas bem interessantes e muito boas, como o Projeto Zeta. O nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruí-la. Eu não sei se vocês lembram dele. O Projeto Zeta é uma série animada de ficção científica dos anos 2000. Também foi produzida pela Warner e é um spin-off da série de Batman do futuro, sendo a 6ª produção do universo animado da DC. A série original foi exibida entre 2001 e 2002, totalizando 2 temporadas e 26 episódios, com transmissão no Brasil via Cartoon Network. Zeta, pare! Batman! Aí, desculpe o mau jeito. Que Boomerang e SBT. Não sei se vocês sabiam, mas os robôs de treinamento usados pela Liga da Justiça têm um design bem similar ao do Zeta, modelo Z-8, reforçando sua presença indireta em outras séries como Liga da Justiça Sem Limites. E aí, qual dessas séries é a sua favorita? Faltou alguma que você amava? Comenta aqui embaixo, já dá aquele like e compartilha com seus amigos que também amam super-heróis. Valeu e até o próximo vídeo. E pra quem chegou aqui no final, comenta Projeto Zeta.